Tudo bem, alunos do segundo ano? Aqui é o professor Cláudio. Nessa aula a gente vai falar sobre prismas. Definição. Os prismas são poliedros convexos que têm duas faces paralelas e congruentes, chamadas bases, e as demais faces em forma de paralelogramos, chamadas faces laterais. Então aqui eu tenho um prisma triangular. As bases são triângulos. Aqui eu tenho um prisma hexagonal. As bases são hexágonos. Num prisma destacamos, destacamos as arestas das bases, no caso aqui as arestas, AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, H e HE. Depois, as arestas laterais. AE, BF, CG e DH. A altura do prisma, que é a distância entre os planos que contêm as bases. Então aqui eu tenho a altura do prisma. Quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases, o prisma se diz reto. Neste caso, as faces laterais são retângulos congruentes. Convém notar que, num prisma reto, as arestas laterais têm a mesma medida da altura do prisma. Então aqui eu tenho um prisma reto hexagonal. Então aqui eu tenho a altura do prisma. Certo? Um prisma será regular quando for reto e sua base for um polígono regular. Então aqui eu tenho um prisma regular, no caso um prisma pentagonal. No caso de as arestas laterais serem oblíquas aos planos das bases, o prisma se diz oblíquo. Então aqui eu tenho um prisma oblíquo quadrangular, certo? Então aqui, exemplo 1. A aresta da base de um prisma triangular regular mede 4 centímetros e sua altura mede 6 centímetros. Calcular a área total desse prisma. No caso aqui, eu tenho um prisma triangular regular. As bases são triângulos equiláteros. Então aqui, a aresta da base mede 4 centímetros. Vou colocar aqui, a aresta da base é igual a 4 centímetros. E a altura mede 6 centímetros. Então aqui a altura é igual a 6 centímetros. Eu quero calcular a área total desse prisma. Para calcular a área total do prisma, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a área da base. Então vou colocar aqui, a área da base. Para calcular a área da base, no caso a base aqui, é um triângulo equilátero. Então, para calcular a área do triângulo equilátero, vou pegar aqui, superfície, né? S de superfície. Então, superfície da base, ou área da base, é igual. Então, aqui, para calcular a área do triângulo equilátero, vou pegar o seguinte, área da base igual a aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? A aresta da base mede 4 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, Então, vai ficar a aresta ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4.
16 dividido por 4 igual a 4 raiz de 3. Então aqui vai ficar 4 raiz de 3, o quê? No caso aqui a unidade é centímetros. Como você calculou a área da base, você vai colocar centímetros quadrados. Então essa é a área da base. Agora eu vou calcular a área lateral. A área lateral do prisma triangular regular, no caso aqui, ó, a lateral do prisma triangular regular tem tem 3 retângulos, certo? Então, para calcular a área lateral do prisma triangular regular, eu vou pegar o seguinte, ó. Superfície lateral, área lateral é igual 3 vezes a aresta da base vezes a altura, certo? Porque no caso aqui, ó, a lateral é formada por 3 retângulos e a área do retângulo, e a área de cada retângulo, você vai pegar a aresta da base vezes a altura. Então aqui vai ficar, ó, 3 vezes a aresta da base é 4 e a altura é 6, vai ficar 4 vezes 6. Então aqui vai ficar 3 vezes 4 vezes 6, 24. 3 vezes 24, 72 centímetros quadrados. Calculando a área da base e a área lateral, agora eu vou calcular a área total do prisma. Área total. Certo? Então a área total do prisma vai ser o seguinte, ó. A área total vai ser igual à área lateral, ou seja, a superfície lateral, mais 2 vezes a superfície da base. Por quê? Porque são 2 bases, certo? Então aqui, ó, superfície total vai ser a superfície lateral, que é 72 centímetros quadrados. Então vai ficar 72 mais 2 vezes a superfície da base, que é 4 raiz de 3. Então a superfície total vai ser 72 mais 2 vezes 4, 8 raiz de 3. Não posso somar aqui não, 72 mais 8, não posso somar. Então fica 72 mais 8 raiz de 3, o quê? Centímetros quadrados. Certo? Dois. A aresta da base de um prisma quadrangular regular mede 8 centímetros e sua altura mede 20 centímetros. Calcular a área total desse prisma. No caso aqui, o prisma quadrangular regular, as bases são quadrados. Então, no caso aqui, ó, a aresta da base mede 8 centímetros. Então, a aresta da base 8 centímetros e a altura mede 20. Certo? Agora eu vou calcular a área da base. Agora a base é um quadrado. Então, para calcular a área da base, então, a superfície da base vai ser o quê? No caso, você vai pegar a aresta ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, igual. Então, a superfície da base igual a aresta ao
quadrado. Então a aresta da base mede 8 centímetros, vai ficar 8 ao quadrado, que é igual a 64 centímetros quadrados. Agora, a área lateral. Então vou calcular agora a área lateral. A lateral do prisma quadrangular regular tem 4 retângulos. Então, para calcular a área lateral, vou pegar o seguinte, ó. Superfície lateral vai ser o quê? 4 vezes a aresta da base vezes a altura. Então aqui vai ficar, ó, 4 vezes a aresta da base mede 8 e a altura é 20, né? Então 4 vezes 8 vezes 20. Então aqui vai ficar 4 vezes 8 vezes 20. 8 vezes 20, 160. 4 vezes 160, que é igual a 640 centímetros quadrados. Agora, calculei a área da base e a área lateral. Agora eu vou calcular a área total desse prisma. Então a área total, no caso, a superfície total aqui vai ser o quê? A superfície lateral mais 2 vezes a superfície da base. Então aqui a superfície total vai ser superfície lateral, no caso a área lateral é 640 centímetros quadrados, mais 2 vezes a superfície da base, que é 64. Então a superfície total aqui, 640, 2 vezes 64, fica mais 128, né? 640 mais 128 vai ficar 768 centímetros quadrados. Essa é a área total desse prisma aí. Exemplo 3. Dado um prisma reto de base hexagonal. No caso, a base é um hexágono regular, cuja altura é h igual a raiz de 3 metros e cuja aresta da base é 2 metros. Calcular a área total desse prisma. Então agora é um prisma hexagonal regular, né? No caso as bases são hexágonos regulares. Então a aresta da base A é igual a 2 metros e a altura raiz de 3 metros. Calcular a área total desse prisma. Agora eu vou calcular a área da base. Para calcular a área do hexágono regular, você vai pegar o seguinte, ó. 3 vezes a aresta ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. Para calcular a área do hexágono. No caso, a aresta da base mede 2 metros, né? Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Vai ficar igual 3 vezes 2 ao quadrado, 4 raiz de 3, dividido por 2. Então, 3 vezes 4, 12 raiz de 3 sobre 2. Então, aqui no caso vai dar 6 raiz de 3 metros quadrados. Essa é a área da base. Agora a área lateral. Eu vou calcular a área lateral. A lateral do prisma hexagonal regular
tem 6 retângulos. Então aqui vai ficar, ó, superfície lateral, então vai ficar 6 vezes a aresta da base vezes a altura, que é igual. Então a aresta da base é 2 metros e a altura é raiz de 3 metros. Então vai ficar, ó, 6 vezes 2 vezes raiz de 3. Então aqui, ó, 6 vezes 2 vai ficar 12 raiz de 3 metros quadrados. Certo? 12 raiz de 3 metros quadrados. Então agora eu vou calcular a área total desse prisma. Então a área total vai ser o seguinte, ó, superfície total é igual a superfície lateral mais 2 vezes a superfície da base. Lembrando que eu tenho os prismas tem 2 bases congruentes. Então aqui, ó, vai ficar superfície total vai ser igual a superfície lateral 12 raiz de 3 metros quadrados, vai ficar 12 raiz de 3, mais 2 vezes a superfície da base aqui, ó, 6 raiz de 3. Certo? Então a superfície total vai ser 12 raiz de 3, 2 vezes 6 vai ficar mais 12 raiz de 3. Então aqui somando 12 raiz de 3 mais 12 raiz de 3 vai ficar... Então aqui a superfície total é 24 raiz de 3 metros quadrados. Certo? Exemplo 4. É dado um prisma pentagonal regular no qual a aresta da base mede 5 centímetros e a aresta lateral mede 10 centímetros. A aresta lateral é a mesma coisa que a altura do prisma. Então está pedindo para calcular a área lateral do prisma. Então aqui, ó, a aresta da base mede 5 centímetros. Então aqui A igual a 5. E a aresta lateral, que é a altura, é igual a 10 centímetros. Certo? Está pedindo para calcular somente aqui, no caso, a área lateral desse prisma aqui, ó. Então, no caso, é um prisma pentagonal regular. É um prisma pentagonal regular. As bases são pentágonos regulares, né? Então, nesse caso, está pedindo para calcular somente a área lateral do prisma. No caso, o prisma pentagonal regular, a lateral é formada por 5 retângulos. Então aqui eu vou pegar, ó, superfície lateral é igual 5 vezes a aresta da base vezes a altura do prisma. Então aqui, ó, superfície lateral é igual a 5 vezes a aresta da base é 5 e a altura é 10. Então, superfície lateral é igual a 5 vezes 5 vezes 10, 50. 50 vezes 5 vai ficar 250 centímetros quadrados. Certo? Então, assistam a essa explicação para depois vocês responderem as questões de 21 a 25 da apostila 2. Até a próxima aula.